A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais um podcast de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na podcast de hoje nós comentaremos a lição de número 4, Lições Jovens, que tem como título A Sabedoria Divina. Dando prosseguimento ao nosso estudo da primeira epístola ou carta aos Coríntios, aos 1 Coríntios, nós hoje vamos falar um pouco sobre a sabedoria divina, tendo como base o texto bíblico da lição, que está em 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 18 ao 25, ao qual vai tratar da sabedoria divina. É aquela sabedoria que para o mundo é coisa de louco, o mundo não reconhece, mas nós temos acesso a essa sabedoria porque nós temos a mente de Cristo, e só quem entende as coisas espirituais é aquele que é nascido do Espírito, ou seja, o crente salvo em Cristo Jesus. 1 Coríntios 1:18 fala: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Isto vai abarcar o primeiro tópico da lição, a cruz de Cristo e a sabedoria de Deus. Divide em 3 pontos. A cruz de Cristo é loucura para o mundo, a cruz de Cristo é o poder de Deus para os salvos, e a sabedoria de Deus prevalecerá sobre a sabedoria do mundo. Nesta parte, o autor da lição vai esboçar aquilo que ele quer trazer para o nosso entendimento, que a cruz de Cristo é loucura para o mundo. No período que a carta aos Coríntios foi escrita, nós percebemos que existiam ali 3 tipos de pessoas. Existiam os gregos, os romanos e os judeus. Especificamente os gregos e os romanos e os judeus e os romanos existiam naquela época ali quando Paulo escreve, e talvez até essa mensagem da cruz. Por isso Paulo fala que a cruz de Cristo é loucura para o mundo. Porque para o mundo grego, os seus heróis, os seus deuses, os seus semideuses eram seres triunfantes na sua mitologia. Sempre saíam vitoriosos. Nenhum deles morriam. E era humilhante, era ultrajante uma mensagem que estava trazendo um rei que foi morto na cruz e que ressuscitou. Eles não compreendiam isso, para eles era loucura. Por isso a palavra da cruz, a cruz de Cristo, meu irmão, é loucura para o mundo. Os gregos não entendiam isso, os romanos não compreendiam, porque morrer em morte de cruz era a pior das mortes, era o pior das sentenças que existiam naquela época, era morte de cruz. E para os romanos isso também era ultrajante. Como é que pode? Eles estão falando que o rei dele veio e morreu numa cruz. E principalmente, meus amados irmãos, para o povo judeu. Porque os judeus, grande parte deles fizeram parte dos que levaram Cristo aos tribunais, levaram Cristo para ser julgado, levaram Cristo para ser crucificado. E para os judeus também era ultrajante, era desmoralizante uma morte de cruz. Era uma maldição uma pessoa morrer em morte de cruz. Mas eles não compreenderam a mensagem que Deus estava mostrando para eles, ensinando para eles pedagogicamente ao longo dos anos. Que mensagem era esta, meu irmão? Deus estava ensinando através dos sacrifícios levíticos que viria o sacrifício perfeito, que iria morrer por todos nós para que nós tenhamos vida. Então essa cruz de Cristo, meu irmão, é loucura para o mundo, porque o mundo não entende, não compreende, ele quer entender através de seu conhecimento natural, de sua intelectualidade, de sua sabedoria humana, mas não. A morte de cruz, a palavra da cruz de Cristo, meu irmão, é loucura sim para aqueles que estão perecendo, para aqueles que estão caminhando a passos largos
para o inferno, mas para nós que somos salvos, como a autor da lição fala, ela é poder de Deus, ela é poder porque ela é um poder remidor, é um poder propiciador, é um poder que restaura, que transforma, meu irmão. E nós temos isso no nosso coração, porque aquilo que Deus ocultou aos sábios deste mundo, Ele revelou aos indoutos, aos pequenos, às criancinhas, ou seja, aqueles que têm pouco conhecimento, mas no pouco conhecimento que ele tem, eles conseguem vislumbrar que Cristo morreu, morreu por mim e por ti, para nos dar vida e vida com abundância. Então, a cruz de Cristo, meu irmão, para os que perecem, é loucura, mas para nós é poder de Deus. É como o apóstolo Paulo fala: nós temos o bom perfume de Cristo, meu irmão. E nós exalamos para aqueles que estão em perdição, para aqueles que estão caminhando a passo largo para o inferno. Cheiro de morte para a morte, mas para os que têm vida, para os que são nascidos de novo, nascidos da água e do Espírito, é um perfume agradável, é um aroma que exala essências agradáveis, porque é cheiro de vida. Então nós temos o bom perfume de Cristo. Por isso o mundo nos odeia. Por isso Cristo falou que vão nos odiar. Se odiou a Ele. Imagina nós, meu irmão, que seguimos a Ele. Então a palavra da cruz de Cristo é loucura para o mundo, mas para nós é poder, é salvação, meu amado irmão. E a sabedoria de Deus vai prevalecer sobre a sabedoria do mundo. Por quê? Porque muitas pessoas, eles até reconhecem que há um Deus criador. Eles reconhecem que é um Deus, um design inteligente que criou tudo no seu devido lugar e tudo funciona em perfeita harmonia, mas tem um porém. Eles não glorificam a Cristo, eles não dão a glória para Cristo, eles não honram a Cristo. Eles preferem adorar a criatura ou as coisas feitas pela criatura do que o próprio Criador. Mas vai chegar o dia, meu irmão, que essa sabedoria ela vai ser aniquilada. Porque a sabedoria de Deus ela vai prevalecer sobre a sabedoria do mundo. Hoje buscam-se muito entender as coisas, entender se existe vida em outro planeta, se o ser humano consegue viver uma vida mais longínqua, descobrir a parte do corpo humano que dá o restart, de que a pessoa começa a crescer, ela nasce, cresce, desenvolve, vai chegar um momento de sua vida que ela começa agora a se regredir, ou seja, ele começa a envelhecer, suas células começam a perder a vivacidade, o seu corpo, a sua pele começa a perder a elasticidade. Em que ponto isso acontece na vida do ser humano? Eles tentam descobrir para tentar reverter, para que o ser humano tenha uma longevidade grande. Buscam meios e outras formas, mas eles não reconhecem que é um Deus que tudo pode, tudo faz e que tudo está patente à sua vista. Então, meu amado irmão, vai chegar o dia que a sabedoria de Deus vai prevalecer sobre a sabedoria humana. E aquele homem e aquelas pessoas que rejeitavam a Cristo vão dobrar seu joelho, porque a palavra de Deus é enfática. Que todo joelho se dobrará e confessará que só Jesus é o Senhor. Então vai ser isso que vai acontecer quando Deus vier, meu irmão, estabelecer o seu reino aqui nesta terra com os salvos, porque a igreja já estará com Cristo, porque Cristo vai raptar a igreja. E depois de um período de 7 anos, nós regressaremos com Cristo para estabelecer o seu reino aqui nesta terra. É o trono ao qual ele prometeu a Davi. É o reino perpétuo, meu irmão. O reino perpétuo. Cristo reinará. Porque ele já reina hoje, ele reina hoje em nossos corações, em nossas vidas. Então que possamos, meu irmão, dar vazão para que a sabedoria de Deus venha fazer morada na nossa vida e que possamos erradicar tudo aquilo que venha trazer
a distanciar nós da presença do Senhor eterno. O segundo tópico da lição fala: a vida eterna e a verdadeira sabedoria vem de Deus. Não podem ser obtidas por meio do legalismo religioso. A sabedoria não pode ser obtida por meio do legalismo religioso. O que é esse legalismo religioso, meu irmão? É uma observância exacerbada, exagerada, extravagante dos ritos, de leis, de preceitos humanos. E há pessoas que acham que eles vão obter a salvação através da justificação pelas suas obras. Aí é quando Paulo pergunta para os Gálatas: será que Cristo morreu de balde? Porque vocês estão fazendo as obras, mas não, porque há pessoas que acham isso, porque ela é boazinha, ela faz caridade, ela faz doações, ajuda o necessitado. Amém por isso, mas isto não garante a sua salvação, porque o mérito da salvação é exclusivamente de Cristo. A graça de Cristo passa pela cruz, meu irmão. O caminho que leva aos céus inevitavelmente tem que passar pela cruz de Cristo. Se não passar pela cruz de Cristo, não vai obter salvação. O mérito da salvação, como eu falei anteriormente, é exclusivamente de Cristo. Então, não é o legalismo religioso que vai fazer você obter essa sabedoria que vem de Deus. Quando o homem se dobra aos pés de Cristo e reconhece que Cristo é o Senhor e Salvador, ele está tendo sabedoria de Deus, porque Deus ilumina a sua vida para que ele possa enxergar. E Deus quer alcançar a todos. A todos Deus dá a oportunidade de trilhar o caminho certo, trilhar o caminho que leva o homem para a vida eterna. Então a verdadeira sabedoria também, ela não se revela por determinação humana. O ser humano às vezes quer ensinar, como quisesse ensinar o Criador a seguir os seus planos, a seguir os seus preceitos, a seguir os seus conselhos, mas não, Deus é Deus. Deus é Deus, meu irmão. Então essa sabedoria, ela não é revelada pela determinação humana, porque às vezes nós queremos uma coisa e agimos para que as coisas funcionem e rodem, criem circunstâncias para que aconteça do meu modo e do teu modo. Mas tem um Deus que controla tudo, é segundo a vontade dele. Porque essa sabedoria divina, meu irmão, ela é maior do que a minha. A palavra de Deus fala que os planos de Deus são maiores que os meus. A Bíblia fala: o que eu faço hoje tu não entendes. É como se Deus estivesse dizendo: você quer conjecturar o que vai acontecer segundo os seus planos, segundo o que você raciocina, o que você pensa. Mas o que eu tenho preparado, porque a minha sabedoria é maior do que a sua sabedoria. Porque a minha sabedoria, ela se alcança, sabe como? Não é numa cadeira, numa faculdade, não é numa cadeira, numa escola, não é estudando e passando noites e dias lendo os livros, não. Mas a minha sabedoria, ela é obtida de joelhos, em oração, em jejum, em consagração, em leitura da palavra de Deus, meu irmão. A verdadeira sabedoria é aquela que vem de Deus, ela flui do Espírito. Mas com isso, meu irmão, nós não queremos dizer, entenda bem, que a pessoa não precisa estudar. Não, a pessoa estuda. Ela vai estudar, mas ela tem que também entender que ela vai estudar as coisas seculares, sim, mas ela tem que ter seu tempo também reservado para estudar e para meditar e para se achegar mais próximo de Deus, porque a palavra de Deus fala: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. É um relacionamento sinérgico, ou seja, eu tenho que tomar também parte nisso, tenho que me chegar a ele para que ele se chegue a mim. Então essa sabedoria que nós estamos falando é a sabedoria que vem do alto, vem de Deus, é Deus que dá. Não é obtida através de estudo de livros, mas isso também não nega que a pessoa deve estudar, a pessoa deve estudar sim, porque o conhecimento geral ele também é importante na nossa vida cristã.
e na nossa vida cotidiana. Porque como já diz um grande ditado popular que fala, aquele que não tem o conhecimento, que não detém o conhecimento, ele se torna escravo da pessoa que tem o conhecimento. Então nós, como os crentes em Cristo, devemos sim saber responder quando eles nos perguntarem, nos interrogarem a respeito da nossa fé. Nós temos que ter a palavra na ponta da língua para sabermos falar de Cristo, que é o Senhor que tudo pode, tudo faz e tudo vê. E Cristo sim é a verdadeira sabedoria, porque ele é quem garante a vida eterna. É Cristo que garante a vida eterna, porque é poder de Deus e sabedoria de Deus. E tudo está em Cristo, porque toda a plenitude da divindade está em Cristo. Cristo é o Senhor, Cristo é o Espírito que foi feito, ele foi feito Espírito vivificante e que vai, meu irmão, garantir a ressurreição dos salvos, que essa é a nossa esperança, a redenção do nosso corpo, a encontrar o nosso Senhor dos ares, e assim como ele é, também seremos, porque a sua palavra assim nos fala. E para encerrarmos nosso subsídio dessa lição sobre a sabedoria divina, fala o terceiro tópico, que fala saber, a verdadeira sabedoria está em conhecer a Cristo crucificado. E imagine só, meu irmão, como esse orgulho humano é derrotado na cruz. Agora o homem estudado, o homem que se achava intelectual, o homem que se achava o dono do saber, quando ele se rende aos pés de Cristo, aquele orgulho dele é abatido, é derrotado, meu irmão, porque agora ele está servindo ao Senhor que foi crucificado, mas que ao terceiro dia ressuscitou. Este é o poder da cruz de Cristo, meu irmão. Pois para eu conhecer a Deus, meu irmão, eu tenho que dar crédito à sua mensagem. E a mensagem do Evangelho é enfática, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus para a salvação, meu irmão. Então que possamos ter certeza que o salvo ele vai alcançar a sabedoria de Deus na cruz de Cristo, quando ele se rende aos pés de Cristo. E Cristo está atento para sempre estar ali lhe ajudando. Porque essa sabedoria ela traz um antídoto, meu irmão, contra o orgulho. E ela deve ser buscada a todo ânimo, a todo vapor. O crente deve sempre buscar a sabedoria divina, porque ele com sabedoria divina, ele vai saber sair e entrar por onde quer que ele for. E é esta palavra que Deus está colocando em nossos corações, que nós devemos buscar sabedoria divina para batermos o orgulho, para ser mais empático com as coisas, com as pessoas, para que possamos fazer com que a glória de Deus venha se refletir em nossa vida, meu irmão, e que a glória de Cristo venha a ser revelada em nossa vida, porque nós nos sujeitamos e sabemos que a cruz de Cristo é poder de Deus para a salvação. O homem não pode, meu irmão, alcançar uma sabedoria divina sem Deus. Óbvio que não, a sabedoria divina é para aquele que tem Cristo. E quando eu olho para a cruz, eu entendo, compreendo que o que Deus ocultou aos sábios deste mundo, Ele revelou para nós, meu irmão. E nós entendemos a palavra, a mensagem da cruz, porque temos Cristo em nossa vida. Nós temos o saber porque Cristo está conosco. E para encerrarmos, eu encerro a conclusão do autor da lição bíblica, que Paulo repudia a arte da retórica e da sabedoria humana em contraste com a loucura da cruz e a sabedoria de Deus. Ele reforça que a mensagem da cruz, do Cristo crucificado, que era considerada loucura para os romanos, loucura para os gregos, loucura para os judeus, é a medida exata, meu irmão, da verdadeira sabedoria divina. E é isto que nós devemos ter em mente nesta lição a qual nós estamos debatendo, a sabedoria divina. Porque a sabedoria divina ela é baseada no conhecimento infinito, é um conhecimento do céu, enquanto a humana não. A humana é um conhecimento parcial.
Ela é terrestre. A sabedoria humana produz orgulho. Já a divina, ela produz humildade, meu irmão. A humana produz inveja. Já a divina, não. Ela produz consideração para com os outros. A humana produz ambição egoísta. Já a divina, não. Ela produz imparcialidade. Enquanto a sabedoria humana produz desordem, a sabedoria divina ela é pacífica, ela é submissa. A sabedoria humana ela não é espiritual, ela é do diabo, meu irmão. Nós estamos falando não da sabedoria que a gente estuda na escola, na faculdade, não, mas da sabedoria que leva o homem a se distanciar de Deus. Quando a criatura adora as coisas criadas, e não ao seu Criador, porque a sabedoria divina ela é pura e cheia de misericórdia, e ela é pura, cheia de misericórdia, enquanto que a humana produz toda sorte de prática ruim. Que nós possamos meditar, meu irmão, nesta lição que fala sobre a sabedoria divina, para que possamos caminhar em direção ao céu, sabendo que a cruz de Cristo é poder de Deus, sabendo que a mensagem da cruz, a palavra da cruz, ela é loucura sim para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Então, meus amados irmãos, que Deus possa abençoar a vida de vocês, que você possa meditar neste pouco subsídio que nós fornecemos para a sua aula, que possa acrescentar no seu estudo, no seu preparo da sua lição, e você que vai para a sala de aula, que vá com conhecimento a mais, conhecimento do da nossa podcast, a qual comentamos sobre a lição número 4, que tem como título a sabedoria divina. E até a nossa próxima aula, se assim Deus permitir. Amém.